Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. O assunto agora é do crime, do artigo 29 ao 47 do Código Penal Militar. Vamos iniciar então nosso estudo. Vamos falar sobre o conceito elementar de crime. E quando nós falamos de conceito elementar de crime, nós logo vamos pensar no Decreto-Lei 3.914 de 41, que é a lei de introdução do Código Penal, que diz que considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa, e contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Agora eu posso dizer para vocês que esse conceito de crime está ultrapassado. Por quê? Porque aqui nós observamos que a lei de introdução ao Código Penal traz um conceito de crime com penas privativas de liberdade. No caso do crime, que é o que nós estamos estudando, a reclusão ou detenção, e contravenção penal, prisão simples ou multa. E esse conceito realmente está ultrapassado. Por que esse conceito está ultrapassado? Porque quando nós olhamos a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, no seu artigo 28, que trata do consumo pessoal ou porte de entorpecente, diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Perceba que está dizendo aqui as seguintes penas: advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então perceba que não tem aqui nem reclusão, nem detenção. Não são penas privativas de liberdade, mas são penas restritivas de direito. Então, aquele conceito está ultrapassado por causa disso. Além de, nós observamos que na Lei dos Crimes Ambientais, a 9605 de 98, existem crimes ambientais que são aplicadas apenas pena de multa. Então foge daquele conceito. Então por isso que nós não podemos aplicar aquele conceito como um valor, um conceito válido para crime. E aí então nós vamos buscar o conceito válido de crime justamente aonde? Na doutrina e na jurisprudência. Então quando nós observamos a doutrina e a jurisprudência, nós observamos que crime é uma conduta humana praticada pela pessoa natural. E quais são as características disso aí, dessa pessoa natural? Maior de 18 anos. Por que maior de 18 anos? Porque o menor de 18 anos não comete crime. O menor de 18 anos não comete crime, ele comete ato infracional. Onde eu encontro esse conceito? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 103, o ECA. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, e aí praticada por menor de 18 anos. Ali nós encontramos então o conceito de ato infracional. Então, para que seja crime, precisa ser uma conduta humana, tem que ser maior de 18 anos e tem que ser uma conduta de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Que aí nós encontramos a conduta comissiva, que é a ação de fazer alguma coisa, e a conduta omissiva, a omissão, deixar de fazer alguma coisa. Então, para que seja crime, tem que ter uma conduta humana, tem que ser maior de 18 anos, tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Conduta comissiva ou uma conduta omissiva. Uma ação ou uma omissão. Segundo, não basta ser uma conduta humana, ela tem que ser uma conduta humana típica, tem que ser um fato típico, tem que ocorrer a tipificação, que é o que nós encontramos lá no Código Penal Militar. Nós já estudamos isso no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que é o princípio da legalidade penal. Então, é necessário haver a tipificação, o fato típico. Então, observamos que crime é uma conduta humana, tem que ser maior de 18 anos, é uma ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer, e tem que ter uma tipificação. Essa conduta deve ser tipificada, que aí nós lembramos então daquele princípio da legalidade penal. Continuando. Então, nós vimos que é uma conduta humana, é um fato típico que deve ter necessariamente um resultado. Então vamos ver aqui, que tipo de resultado seria esse? Pode ser um resultado formal ou normativo,
que são aqueles que há um resultado jurídico normativo. A conduta é contrária à norma. Para obter o resultado, basta que ocorra a contrariedade da norma. A exemplo, vamos usar as placas de trânsito, né? Quando você observa uma placa de trânsito dizendo que é proibido virar à esquerda e a pessoa ela vira à esquerda, ela não produz nenhuma modificação no mundo externo. Ela só contraria a norma. Isso seria um resultado formal ou normativo, né? Só para título de exemplo. Ou o resultado naturalístico ou material, que são aqueles que há um resultado naturalístico, pois com o resultado naturalístico há uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Ocorre o dano, prejuízo ao bem jurídico, ocorre dano, prejuízo ao bem jurídico tutelado. E aqui nós podemos usar o exemplo do homicídio. A pessoa que deseja matar outra pessoa e vai lá e desfere 2 disparos nela e a pessoa vem a morrer, ela produziu uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Por quê? Porque ela contrariou a norma? Contrariou, porque a norma diz matar alguém é uma conduta negativa, é crime matar alguém. Então ela foi lá e matou a pessoa, ela cometeu o resultado formal, mas também veio a produzir o resultado naturalístico, que é a morte, produzindo dano, prejuízo ao bem jurídico tutelado. Qual que é o bem jurídico tutelado no homicídio? A vida. E é perceptível no mundo exterior. Prosseguindo, nós então vimos então que crime é uma conduta humana, um fato típico e produz um resultado. Mas também está faltando mais um elemento, que é o nexo causal. O que é o nexo causal? Nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Então tem que ter uma relação, um vínculo da conduta com o resultado. Nexo de causalidade, também chamado de nexo causal ou relação de causalidade, é o elo que existe entre a conduta e o resultado. Assim, para dizer que alguém causou um determinado fato, faz necessário estabelecer ligação entre a conduta e o resultado gerado. Então aqui nós observamos que crime é uma conduta humana provocada por um maior de 18 anos que comete ação ou omissão, ou faz ou deixa de fazer alguma coisa. Um fato típico, então, tem que estar descrito na lei que aquilo é um crime que produz um determinado resultado. E a conduta com o resultado tem que ter um nexo, um vínculo, que é chamado de nexo causal. Prosseguindo. Depois que a gente conseguiu conceituar crime, então vamos ver agora o artigo 29 do Código Penal Militar, que fala: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Perceba que aqui está praticamente dizendo aquilo que nós acabamos de ver. Então você vê que existe uma relação de causalidade, possui uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado. É isso que está falando aqui, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então a conduta e o resultado. E aí ele diz logo em seguida o que significa causa. Considera-se causa a ação ou omissão. Lembra? Conduta humana. Fazer ou deixar de fazer, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, mais uma vez, a gente vê a relação, o vínculo entre a conduta e o resultado. Isso é o que está dizendo aqui o artigo 29. Depois, o parágrafo 1º fala assim, ó, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Então vamos entender isso aqui. Eu vou usar um exemplo muito comum que vai nos ajudar a entender o que está escrito aqui. A superveniência de causa relevante independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Então vamos imaginar que eu tenho um desafeto. Eu tenho um desafeto e eu desejo matar a pessoa que é meu desafeto. Então eu vou lá e desfiro 2 disparos. Então, eu deixei meu desafeto cair ao solo acreditando que ele havia morrido, mas ele não morreu, ele permanece vivo. E aí alguém então solicita uma ambulância. E essa ambulância vem a socorrer o meu desafeto. No trajeto do socorro, acontece
ele acaba vindo chocar na estação de combustível. E aí, então, é verificado que depois de verificado no laudo pericial que o meu desafeto morreu por politraumatismo e queimaduras de terceiro grau devido ao acidente. Então, o que aconteceu? Houve uma causa relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque ele só entrou naquela ambulância porque eu desferi os disparos nele. Eu não sou ocupado, eu não posso receber a culpa pela morte, pelo resultado produzido, que é a morte. Eu queria que ele morresse? Queria. Mas ele não morreu dos meus disparos. Então, está dizendo aqui, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Então, está dizendo isso, que a morte só aconteceu por causa do acidente. Até aquele momento ele estava vivo. Então, eu só vou responder pelos fatos anteriores a mim imputado. Então, eu não posso responder pelo homicídio, porque não foi eu que produzi a morte. O que produziu a morte foi o politraumatismo e as queimaduras de terceiro grau provocadas pelo acidente. Então, eu vou responder pela tentativa de homicídio. É isso que está dizendo. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Continuando. O parágrafo 2º, ele fala da relevância da omissão. A omissão é deixar de fazer. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui poderíamos citar os casos dos bombeiros, né, os salva-vidas, que tem por obrigação salvar. Por lei, né? Ele tem por lei a obrigação de salvar as pessoas que estejam num eventual afogamento. O dever de agir incumbe a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, uma enfermeira, né? Eu contrato uma enfermeira para cuidar de um idoso na minha casa e essa enfermeira ela fica responsável de dar um remédio que é importante, que a falta daquele remédio pode produzir a morte da pessoa. Então ela assumiu a responsabilidade quando eu a chamei para trabalhar, para cuidar daquele idoso. Quando eu a chamei para cuidar daquele idoso, ela assumiu a responsabilidade. O dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento interior, criou o risco de sua superveniência. Aqui nós vamos usar um exemplo. Por exemplo, né? Um nadador muito hábil, ele convida alguém para acompanhar ele num longo trajeto de nado. E a certa altura ele percebe que aquela pessoa que ele convidou começa a perder as forças. E ele vai lá, ele não acode a pessoa, ele apenas deixa a pessoa se afogar. Então ele tinha o dever de agir por causa do seu comportamento anterior. Ele convidou a pessoa para ir lá. Ele é um nadador hábil, ele tem capacidade de socorrer. Ele criou o risco porque ele chamou a pessoa para vir. E a pessoa perdeu as forças e ele, pela sua omissão, permitiu que a pessoa viesse a afogar-se. E aqui então nós encerramos essa primeira parte do crime com o artigo 29. Se você gostou, inscreva-se no canal. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe.